Bom dia para você que está chegando comigo, amigos da SO Live, eu sou o Jonas Stelma e estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado na manhã desta quarta-feira. Muitas informações boas para dar para você, deixar você extremamente bem informado em relação ao Mateuzinho, fim da linha para Mateuzinho e também para Pablo, no rubro-negro carioca. Aqui pé anda a situação envolvendo o Thiago Maia e também o Léo Ortiz. Televisão SBT define as praças onde serão transmitidas o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama e Flamengo, o primeiro clássico do ano, que vai acontecer no próximo final de semana. E o presidente Rodolfo Landim, né, ao conversar com os torcedores, que pediu a vinda do Neymar para o rubro-negro, jogou um balde de água fria no torcedor para uma possível vinda do Neymar aí no futuro próximo no rubro-negro carioca. Isso e muito mais desse vídeo. Você que está chegando comigo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, é importante pra caramba pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma e vou chegando com um mundo de informações. Meus amigos, então vamos às informações em relação ao Mateuzinho, começando esse imbróglio envolvendo o Mateuzinho. O Mateuzinho não viajou para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada, ficou aqui no Rio de Janeiro, e aí ele foi liberado, né, pelo Flamengo para fazer exames médicos no Corinthians, e ele fez mais do que exames médicos, ele botou o uniforme e treinou sem ter contrato assinado. Depois de muita repercussão negativa, e o presidente do Corinthians, em entrevista, dizer que só iria assinar contrato depois que o Flamengo tirasse algumas cláusulas desse contrato, que previamente teria sido acordada tanto pelo Flamengo quanto pelo Corinthians, o Mateuzinho voltou para o Rio de Janeiro. E aí ele até jogou, né, algumas partidas pelo Campeonato Carioca, né, tanto ele quanto o Pablo e o Thiago Maia, ele voltou a vestir novamente a camisa do Flamengo. Mediante a isso, nos Estados Unidos, na partida contra o Orlando City, o presidente dono da SAF do Botafogo, John Textor, viajou para os Estados Unidos para conversar pessoalmente com o presidente Rodolfo Landim a possibilidade de adquirir de forma definitiva o lateral direito. Pela proximidade, pela amizade que o Landim tem com... Nitidamente, o Landim deu essa preferência aí para o Botafogo em contar com o Mateuzinho, né? Então, o Landim deu preferência ao Botafogo para poder contar com o Mateuzinho. O Textor queria pagar a bagatela aí de praticamente 4 milhões de euros, né, para ter o jogador, mas tanto o atleta quanto o seu staff não estavam felizes em ir para o Botafogo, queriam ir para o Corinthians. Então, teimaram, falaram com a diretoria do Flamengo e conversaram com a diretoria do Corinthians, que fez uma proposta oficial igualando o que o Botafogo tinha, a pedida, né? Aliás, a oferta do Botafogo para contar com o jogador. Então, igualou tudo, igualou a oferta do Botafogo com o Flamengo, o salário lá no Corinthians também foi igualado, né? O Augusto Melo igualou o salário que foi proposto pelo Textor. Sendo assim, o Mateuzinho vai jogar no Corinthians nessa temporada. O Flamengo está preparando um contrato, vai ter algumas cláusulas, e aí o Corinthians tem que ler direitinho para quando chegar lá não querer se desfazer novamente do negócio. Então, a tendência é que nos próximos dias o Mateuzinho seja aí anunciado como novo reforço do Corinthians. Outro jogador que não participou da pré-temporada, que vai acertar também, está acertando a sua volta para o time de São Paulo, é o Pablo. O Pablo, que chegou do futebol russo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, para ser o parceiro ideal do Davi Luiz, né? Na cabeça dos dirigentes, dos torcedores, o Davi Luiz seria o titular pelo lado direito e o Pablo pelo lado esquerdo. E no Corinthians ele fez uma dupla espetacular com o Balbuena, e agora ele deve estar voltando para lá. As negociações entre Pablo e Corinthians estão extremamente avançadas, e ele deve voltar para o time onde ele atuou na temporada de 2017. Sendo assim, o Flamengo vai se desfazendo de 2 jogadores que compuseram, né, o elenco nessa temporada de 2023. O Mateuzinho um pouco mais lá atrás, vindo do Londrina, enfim, mas não vingou no time profissional do Flamengo. Em relação ao Thiago Maia, a informação que eu tenho é de que as negociações continuam avançadas em relação ao Internacional de Porto Alegre. O Inter fez uma outra proposta que foi negada pelo Flamengo, e o Flamengo espera uma próxima proposta, aí, chegando mais próximo do que o rubro-negro quer receber pelo volante. A verdade é, o volante quer sair do Flamengo. O staff já conversou com a diretoria rubro-negra e está praticamente tudo acertado com o Internacional. Salário, tempo de contrato, enfim. Agora, os valores entre Flamengo e Internacional que ainda não chegaram
num denominador comum, mas a tendência é que nos próximos dias também seja sacramentada a saída do Thiago Maia, encerrando aí essa passagem, esse ciclo do atleta no rubro-negro. Entretanto, né, essa posição de volante tem preocupado. O Gerson não vem jogando bem, o Alan ainda é uma incógnita, e aí o Flamengo deve ir no mercado para tentar contratar um volante. O nome de um atleta foi especulado, que é o Gregory ex-Bahia, que joga lá nos Estados Unidos, mas segundo a gente apurou, nesse momento não há nenhum tipo de negociação em andamento. O Flamengo não fez nenhum tipo de proposta oficial para contar com o Gregory. Entretanto, o Gregory ele é empresariado aí pelo Paulo Pitombeira, que tem uma grande entrada aí no rubro-negro carioca. Outra informação que eu quero trazer aqui para vocês, a gente sabe, né, que no próximo final de semana tem Vasco e Flamengo. E aí o SBT, né, que fechou acordo para transmitir os jogos aí do Vasco no Campeonato Carioca, divulgou a chamada do primeiro clássico de 2024, né? No domingo 4 de fevereiro, às 19 horas, os rivais medem forças no Maracanã. Mesmo com a possibilidade de exibir o duelo em rede nacional, a emissora decidiu limitar a transmissão. Além do Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo terá transmissão no SBT para Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador. Nesse cenário, os torcedores dos demais estados não vão poder acompanhar o duelo com narração do Theo José vão poder acompanhar o duelo, mas através do site, né, lá da empresa do Silvio Santos, lá do SBT. Então, a transmissão na TV será Rio, Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador. E no site lá do SBT vai estar passando aí para todo o Brasil. O streaming, né, está tomando conta, muitas transmissões aí de graça pela internet, e Flamengo e Vasco vai ter ali no site, pelo celular, você acompanha, mas na televisão o SBT resolveu aí limitar a transmissão. O presidente Rodolfo Landim cita custo de Neymar e joga balde de água fria em torcedor do Flamengo. O presidente que explicou, né, que o craque está totalmente fora da realidade financeira do clube carioca. Mesmo externando um forte carinho pelo Flamengo, o Neymar sequer é o nome ainda a ser debatido nos bastidores da equipe. Após um jovem torcedor rubro-negro questionar o Landim sobre a possibilidade de uma investida, o presidente fez questão de justificar de forma detalhada o motivo do camisa 10 não ser cogitado para o futuro próximo. Atualmente no Al Hilal, né, que está contundido, o Neymar ele possui um salário, meus amigos, astronômico, que naturalmente não seria pago aí pelo Flamengo. Para ilustrar aí esse cenário, o Landim apontou que o custo do atacante equivale ao time completo do rubro-negro. Não deve ser isso tudo, né? Mas, enfim, abre aspas aí para o Landim. Ele falou, o Neymar custou mais de 200 milhões de euros ao Al Hilal. Meu orçamento é de 35 milhões de euros por ano. Como que você quer que eu compre o Neymar? O Neymar ganha igual a todo o time do Flamengo junto. Você prefere o Neymar jogando sozinho ou você quer ter um time todo do Flamengo? Explicou o presidente Rodolfo Landim, rechaçando qualquer possibilidade do Neymar jogar no rubro-negro carioca. Só lembrando, né, na quarta-feira o Flamengo vai enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa, né? Então, hoje, aliás, na quarta-feira, mais conhecido como hoje, dia 31, o Flamengo enfrenta a equipe do Sampaio Corrêa e poderemos ter novidades, né? Dentre eles, um ataque composto pelo Bruno Henrique e também pelo Gabriel Barbosa. No final de semana, teremos o primeiro clássico dos milhões do ano, vai ser o teste de fogo do rubro-negro carioca enfrentando a equipe do Vasco da Gama. E lembrando, hoje tem jogo, hoje tem pré-jogo aqui na S1 Live, tem pós-jogo, então transmissão completa aqui no seu canal de esporte. Lembrando que você começa o dia extremamente bem informado comigo e você termina o dia ainda mais bem informado com a Bia Zayat às 19 horas. Nesse intervalo tem live 11 horas da manhã e tem os cortes aí durante a tarde. Então você fica o dia todo interagindo e acompanhando a gente na S1 Live. E também tem o nosso clube de membros, no qual você baixa o aplicativo, participa do bolão, de sorteios e pode toda segunda-feira ganhar uma camisa oficial do seu clube de coração. Um forte abraço para você, eu sou o Jonas Stelman, essa é a S1 Live, um forte abraço, saudações, tamo junto.